comunidade. Esse evento foi organizado pela nossa coordenadoria de pesquisa e hoje é a nossa coordenadora Luísa Costa quem vai fazer a apresentação do artigo chamado Por que é importante a prevenção quaternária na prevenção? E nós também vamos contar hoje com a ilustre presença da professora Claunária, que vai nos auxiliar nesse debate. Ela é médica de família e comunidade, doutora em epidemiologia, professora adjunta da Faculdade de Medicina do Departamento de Medicina Social da URGS e também é chefe do Serviço de Atenção Primária à Saúde do HSPA desde setembro desse ano. É isso, vou passar agora a palavra para a Luísa, então. Então, gente, boa noite. Eu sou a Luísa, sou uma das coordenadoras de pesquisa e eu vou apresentar para vocês o artigo Por que é importante a prevenção quaternária na prevenção. Pode passar. Então, esse artigo foi publicado na Revista de Saúde Pública, ele foi enviado para ela no dia 20 de maio de 2016 e aprovado no dia 12 de janeiro de 2017. O autor é o Charles Dalcanale Tesser. Pode passar. Então, antes de a gente entrar no artigo de fato, eu queria falar sobre o termo iatrogenia, porque ele é muitas vezes citado e ele é importante para a compreensão do artigo. Então, o que é iatrogenia? É um termo que se refere a qualquer alteração patológica provocada no paciente pela má prática médica. Isso pode ser por negligência, pode ser por subdiagnóstico, sobrediagnóstico, ou de medicalização excessiva, por exemplo. Pode passar. E o que é a prevenção quaternária em si? A prevenção quaternária consiste na identificação de pessoas em risco de medicalização excessiva e sua proteção contra novas intervenções desnecessárias, evitando danos iatrogênicos. Pode passar. Aqui, esse diagrama, ele serve para nos situar bem como funcionam os 4 tipos de prevenção. Tá? O que seria a prevenção primária? É no momento em que o paciente ele não tem uma doença e ele está se sentindo bem. Ou seja, é um momento de prevenção. O que a gente tem como exemplo disso é a vacinação, por exemplo. A pessoa não está doente, não tem sintoma, mas ela vai ser vacinada para evitar que ela venha a desenvolver algum tipo de doença. Na secundária, o paciente tem a doença, mas ele não tem a sintomatologia ainda. Então, esse seria um momento de rastreamento, como o Papa Nicolau, colonoscopia, esse tipo de coisa, para prevenir, para detectar doenças que estão no início e para evitar que ela se desenvolva mais. Na prevenção terciária, o paciente já tem a doença e ele já está se sentindo mal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar a doença e vai buscar evitar que hajam complicações dessa doença. Já na prevenção quaternária, o paciente se sente mal, mas ele não tem uma doença. Então, aqui, a gente quer prevenir que exista a medicalização excessiva, que pode trazer mais malefícios do que benefícios ao paciente. Pode passar. A medicina preventiva, ela surgiu na metade do século XX e ela vem com 3 premissas, que seria, a primeira, focalizar o indivíduo e a família. A segunda, que seria incorporar a prevenção, a educação em saúde na prática médica. E a terceira é que ela representa uma grande transformação na prática médica, no sentido de que, antes desse movimento, a medicina ela tinha um caráter bem curativista e não preventivo. Pode passar. Então, o autor, ele traz no artigo o conceito do paradoxo da saúde de base, que é a situação em que, embora a saúde tenha melhorado nos países de alta renda, subjetivamente as pessoas se sentem mais doentes. Por quê? Houve redução da mortalidade por doenças infecciosas, que gerou a prevalência mais alta de doenças crônicas. Além da ampliação da atenção dada a sintomas e sentimentos de mal-estar, que antes dessas melhoras tecnológicas, enfim, as pessoas não chegavam a ter como se preocupar com esses sintomas menores, visto que as doenças infecciosas causavam altas taxas de mortalidade. Pode passar. Outro conceito trazido pelo autor é o disease mongering. E o que isso significa? É a comercialização da saúde, o convencimento midiático de que os indivíduos que estão saudáveis, na verdade, estão doentes, o que cria uma atmosfera de apreensão, de insegurança sobre doenças e fatores de risco, e progressiva medicalização da vida diária. O que seria isso? Agora nós temos mais acesso à internet, a medicamentos, a conhecimento, então
logo que as pessoas apresentam algum sintoma, elas já buscam na internet o que poderia ser aquilo, já buscam medicações para aquilo. E muitas vezes são doenças e sintomas que não necessariamente precisariam ser tratados com consultas, com medicações, esse tipo de coisa, que gera um gasto público, além de que nós todos sabemos que medicações, elas sempre têm efeitos adversos. Então, a gente precisa pesar se o paciente realmente precisa daquilo ou não, porque pode ser mais maléfico do que benéfico para ele utilizar uma medicação, quando é um momento que ele não precisa. Pode passar. O autor, ele também traz um questionamento ético, que é o seguinte: pessoas que com maior renda têm o privilégio de ter o cuidado. Elas estão sadias, mas elas têm algum risco. Então, elas têm o privilégio de acesso, de cuidado, em detrimento de pessoas que realmente estão doentes, com menos acesso à saúde. Esse processo causa dificuldades adicionais autorretroalimentadoras para os sistemas nacionais de saúde públicos e seus profissionais, especialmente na APS. Ele gera a situação paradoxal de que pessoas sensivelmente doentes padecem muitas vezes da dificuldade de acesso ao cuidado público, clínico, enquanto pessoas assintomáticas com algum tipo de risco ocupam cada vez maior espaço no serviço de saúde. Pode passar. Ele também traz 4 implicações éticas graves sobre o diagnóstico. Quais são elas? A extensão dos danos a muitos indivíduos pela etiquetagem de ser atuado como um paciente de risco ou com uma doença que pode gerar medo e minar a saúde e bem-estar. A segunda seria a direta relação entre sobrediagnóstico e subdiagnóstico, porque sempre que o diagnóstico ele é alargado, a atenção e os recursos são redirecionados, inevitavelmente, e afastam-se da maioria dos doentes mais severamente afetados. A terceira implicação grave é que existe o potencial de inviabilização dos sistemas de saúde com base na solidariedade social, por causa dos custos crescentes envolvidos. E a quarta implicação ética seria a marginalização e o obscurecimento das causas socioeconômicas dos problemas de saúde, promovidos pela atividade biotécnica hipertrofiada. Então, pode passar. Esses eram os pontos mais importantes do artigo que eu trouxe para vocês. Foi bem rapidinho, mas eu acho que a parte mais legal é a gente discutir mesmo com a prof que está aqui e com os gigantes. Então, agora a gente abre para conversa. Eu começo a provocar mais um pouquinho vocês. Muito bom, Luísa, assim, tua sistematização, achei que tu chamou a atenção. Eu queria conversar com vocês assim, sobre algumas coisas que a Luísa chamou a atenção. Uma é se na prática de vocês até agora, vocês lembram de uma dessas doenças inventadas, né? De uma coisa que a gente faz, que a gente pede exame, que a gente dá um retorno para um paciente e que muitas vezes isso vai pressupor uma medicação ou um exame complementar quando dá alterado, né? Alguma situação que a gente pode definir como essa comercialização das doenças, invenção de doenças, né? Quando uma pessoa que, na verdade, tem alguma alteração, passa a ser considerada doente. Lembram de alguma coisa? Ou, enfim, o que vocês acham que pode ser isso? Um exemplo? Eu não sei se conta como uma das situações, mas no Clínicas, por exemplo, na internação, a gente vê, assim, praticamente todos os pacientes que internam por outras causas, eles acabam tomando, assim, os mesmos medicamentos que não tem relação com que trouxeram eles para lá, por exemplo, o omeprazol. Todos os pacientes, praticamente, da internação estão tomando omeprazol. E, às vezes, eles nem têm necessidade, sabe, de estar tomando aquilo. Uhum. Esse é um bom exemplo da medicalização, né? Quando a gente vai olhar nas farmácias públicas e privadas, um dos medicamentos que mais são dispensados é o omeprazol, né? Tu tá trazendo um exemplo disso, né?
Sim, pode ser um bom exemplo, Almiro. Alguém lembrou de alguma outra coisa? Eu não sei se seria, não necessariamente para as pessoas procurarem atendimento, mas dor de cabeça, qualquer tipo de dor, a gente já vai lá e toma um paracetamol, um ibuprofeno, qualquer coisa, assim. E às vezes não precisaria, né? Mas aí até é um mal-estar, enfim, uma medicalização que até isso está no limite da autonomia que as pessoas têm de se automedicar para dor e tal. Mas o disease management, esse conceito, é quando o sistema de saúde, quando nós médicos fazemos isso, né? Quer dizer, a gente que cria, né? Então, os clássicos exemplos disso, né, de quem estuda isso e inclusive quem dá aula, né, de prevenção quaternária, os portugueses, os espanhóis, alguns até já estiveram em congressos nossos aqui. Teve um curso de 2 médicos portugueses que foi feito há uns anos atrás na Associação Gaúcha de Medicina de Família. Os 2 exemplos clássicos que eles trazem, um é a hiperatividade, né, o TDAH, né? Por quê? Porque quando se criou os critérios dessa doença, para vocês terem uma ideia, teve alguns países pequenos da Europa que, assim, colocaram pediatra e psiquiatra dentro das escolas, né? Tamanha a prevalência daquela doença nas crianças, né? Então, uma doença que varia entre, sei lá, 2% e 60%, tem alguma coisa errada, né? Ou o critério está errado, né? Então, esse é um dos exemplos, porque se vocês olharem o critério, e esses autores usam isso, né? Mexe muito com as mãos e os pés, não presta atenção no que falam, fala alto, parece que está com a cabeça nas nuvens, ou seja, isso é um conceito de criança e não de uma doença, né? Então, esse é um dos exemplos, tá? Não que, obviamente, crianças que têm baixo desenvolvimento, uma série de coisas, atrasos e tal, não devam ser diagnosticadas e bem diagnosticadas e tratadas. Mas é isso, assim, não é possível que numa classe de 30 crianças, 25 tenham esse transtorno, né? É nesse sentido. E o outro exemplo, que daí esse é um clássico, porque esse ele faz todo o movimento da construção da criação de uma doença, que é a osteoporose. Tá? Por quê? Porque primeiro se criou o critério lá dos 2,5 desvios padrões na densitometria, certo? Aquele critério ele não foi baseado em estudos, ele não foi baseado em nada. Eles reuniram os especialistas, financiado por uma empresa que depois vai tanto promover a fabricação dos densitômetros como do alendronato logo em seguida, né? Então, ela é uma doença que ela foi criada o tempo todo. Assim, primeiro, tu cria o critério, porque, na verdade, 2,5 padrões de osteopenia, se não tem um significado clínico, né, não significa nada, ou seja, tu vai tratar as pessoas e elas não necessariamente vão obter o que a gente que é não ter fratura, enfim. Então, não vou me estender muito só para dar os exemplos para vocês, mas tem vários outros, tem a pré-diabetes, a pré-hipertensão, né, que é bem comum, né, que a gente está, às vezes, assim como o omeprazol, aí, que o Almiro deu exemplo, a gente está dando metformina para as pessoas, né, a própria hipercolesterolemia, né, em vez da gente dizer para as pessoas comam menos carboidrato e façam exercício, a gente dá Simva, né, então são vários exemplos. Bom, isso era uma das coisas que eu queria chamar a atenção. A outra, posso ir falando? Vocês vão me interrompendo daí? Pode ser Sim, assim? fica bem à vontade. Tá.
a outra questão que a Luísa chamou a atenção é a questão do questionamento ético. Isso é muito legal. Eu não sei se você... Eu recomendo que vocês leiam o autor da prevenção quaternária, né? Porque vocês leram um artigo que eu achei maravilhoso, do Charles, tanto que eu me empolguei aí para convidá-lo, não sei o que aconteceu, mas o autor original é o Jamul, né? Que é um médico de família belga, né? E ele construiu esse conceito da prevenção quaternária e colocou no dicionário, né, da ONCA, que é a Associação Mundial dos Médicos de Família. E a partir disso, lá do final da década de 80, início de 90, é que a gente, quer dizer, nós, vários anos depois, né, acho que faz uns, talvez 10, 15 anos que a gente discute aqui, não sei se mais, mas, enfim, o que é legal dos textos originais dele é que ele fala da prevenção quaternária como uma relação ética, né, no contato do médico com os usuários, né? Ele diz que é uma relação entre a ciência e a consciência, né? Que enquanto nós médicos nos reunimos com as pessoas, né, no nosso contato individual, né, e a gente está atrás da doença, né, e da melhor forma da gente ajudar as pessoas, os usuários, eles estão com o medo de estar doentes. Claro, muitos também têm sintomas, sofrimentos, coisas que não são doenças, né? Mas eles também têm medo de estarem doentes, né? E aí entra esse conceito que é muito legal, assim, que ele diz que é essa junção, por exemplo, do ponto de vista do paciente, né? De duas questões, uma mais da clínica, né, e outra da subjetividade, assim, da psicodinâmica das pessoas, né, e do lado do médico, a epidemiologia, né, quer dizer, quando a gente está na frente de uma pessoa que nos diz sintomas, né, sei lá, poliúria, né, estou fazendo muito xixi, com muita fome, perdi peso, né, a gente automaticamente, né, tem essa coisa da epidemiologia das doenças, enfim. E é essa junção aí que é o jeito que ele explica, né, a prevenção quaternária, que é, muitas das vezes, as pessoas, elas vêm com um objetivo, elas estão com medo de ficar doente, e nos cabe dizer, olha, né, agora, outubro azul aí, né, quer dizer, um monte de homem que nos procura, preocupados, né, então, exatamente, eles estão indo porque eles estão ouvindo na mídia, o homem não se cuida e tem câncer de próstata e mata, né, então, é essa questão, né, que se dá quando as pessoas estão com medo de ficar doente e que nós vamos fazer uma relação com elas, com o nosso conhecimento, né, com a nossa história, de fazer com elas uma coisa que tranquilize-as, né, em relação a esse medo, que é o motivo que elas nos procuraram, mas a gente também não aumente os danos, né, que aí vem a questão do sobrediagnóstico, que foi outra coisa que a Luísa chamou atenção aí, né, que isso realmente é uma coisa muito, muito interessante. Tem um artigo, depois eu vou descobrir aqui para passar para vocês, que é muito legal, que eles fazem é um autor espanhol, ele até já escreveu um artigo agora da pandemia na Espanha. Eu estou cansada, hoje foi um dia muito pesado, então vocês me perdoem aí se não me vêm os nomes, mas não tem problema, me comprometo de... Minuet, veio agora, o Minuet. E ele, junto com outros autores, é uma inglesa, se não me engano, eles escreveram, e é muito legal, porque eles falam assim, o que do ponto de vista da sociedade, né, que nos inclui, né, o pensamento tanto das pessoas como dos médicos, da indústria e dos gestores, de tudo, e que aumenta, né, a chance do sobrediagnóstico
E qual é a solução para esse tipo de coisa, né? Que são complexas. Então, só para dar um exemplo para vocês, né? Do ponto de vista dos valores da sociedade, né? Dessa coisa subjetiva aí que eu estava falando antes, existe uma coisa que é das sociedades ocidentais, né? Não é brasileira, nem americana, é europeia, é de todo mundo ocidental, que é mais é melhor, né? Então, se a gente não rompe com esse lugar comum, é muito difícil a gente discutir prevenção quaternária, deixar de fazer um exame, deixar de fazer um tratamento, deixar de usar um remédio, né? Então, a gente tem que mudar essa cultura, nós como cientistas, né, como profissionais, médicos, como quem estuda, né? E a gente tem que ajudar a sociedade, né, o lugar onde a gente está inserido, de que nem sempre mais é melhor, né? E é esse o ponto de, digamos assim, de mudança mesmo, né? Que muitas vezes menos é melhor, né? Deixar de fazer é melhor, aguardar, ver de novo, né? E, obviamente, aí com uma coisa que a gente não falou aqui nesse texto, mas como é que a gente faz isso é com as habilidades de comunicação, né? A gente precisa fazer as pessoas entenderem por que a gente não vai pedir um exame, né? Ou por que ele pode fazer mais mal do que bem, né? Ou por que a gente pode esperar mais tanto tempo para ela fazer tal coisa e aí a gente reavaliar, né? Eu acho que foram as coisas que eu busquei para aprofundar um pouquinho com vocês, mas, enfim, acho que a gente pode conversar de outras coisas que vocês quiserem. Prof, eu acho que também tem uma questão de que a gente tem uma expectativa quando a gente vai no médico, né? Ainda mais pessoas que estão há meses esperando por uma consulta. Então, tu chega lá e aí teu médico, tipo... Claro que aí depende muito da prática de cada um, mas tem aqueles que nem te examinam. Aí tem aqueles que vai lá, só conversa e não pede nenhum exame. Tipo, esse cara não quer saber o que está acontecendo. Então, não tá ignorando o meu sentimento, a minha coisa. Então, também tem toda acho que uma fantasia sobre uma consulta médica, toda uma expectativa sobre o que tu vai conseguir lá. Né? Hoje era o fim da turma, né, dos doutorandos lá na UBS, né? E eu sempre digo, né, para os futuros médicos, né? Essa turma, inclusive, metade dela já está se formando agora, no último dia deles mesmo, né, na faculdade. Que a gente sempre que está na frente de um paciente, isso não importa se é no SUS, se é no privado, a gente tem que ter essa sensibilidade de que as pessoas demoraram para chegar ali. Elas romperam várias barreiras, sabe? E então isso é muito importante. Então, essas coisas que a gente está falando, se um paciente vem, como é que eu explico isso para o doutorando que vai ter que lidar com isso, né? Vou dar um exemplo do que aconteceu a semana passada. Era exatamente isso, um cara que veio brabo, né? Porque já tinha tido um teleatendimento e aí não tinham resolvido e ele precisava fazer os exames e ele estava com dificuldade para urinar e no telefone tinham dito que ele não precisava fazer PSA, né? Essas coisas assim. E o que a gente fez? A gente examinou ele. A gente fez toque retal, a doutoranda nunca tinha feito, eu entrei com ela, eu fiz, né? Acabou a preocupação do paciente. No momento que eu disse, olha, nesse exame está tudo bem com a sua próstata, deu um alívio nele, entende? Porque uma coisa é a gente generalizar que rastreio, né? Que é a prevenção secundária daquele quadrinho que tu mostrou, né? Que é a gente encontrar doenças, né, em fases iniciais, né? Ele, no caso do câncer de próstata, ele está contraindicado para toda a população, mas não significa que um homem com sintoma a gente não vai fazer, né? Então, eu acho que tem muito isso. Não dá para a gente ouvir a pessoa dizer, eu vim aqui fazer minha mamografia,
né? E a gente já... Ah, não, mas a sua idade, a senhora está fora da faixa etária, porque se a senhora fizer... Bom, a gente já gerou uma reação na pessoa, porque a gente já está dizendo não, né? Se a gente não falar nada, ouvir as preocupações, examinar as mamas, barará, barará, e no final disso tudo, a gente discutir com a pessoa, olha, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, acho que nesse momento não precisa, seu exame está normal, mas daqui a 6 meses eu vou lhe ver de novo, já vou lhe deixar marcada, porque tem essa coisa do medo de não conseguir o retorno, né? Então, é um jeito da gente dizer isso, né? E isso é muito importante. Então, a gente eu vi isso no Brasil, quando a gente começou a discutir prevenção quaternária nos nossos congressos, né, de MFC, eu vi coisas bem complicadas, sabe? Tipo assim, não fazer exame de jeito nenhum, sabe? Então, e aí a pessoa tem uma dor de cabeça que não melhora com analgesia, que precisa de imagem, porque pode ter tumor, né? Então, muito cuidado, né? Tudo que a gente discute, né? Que a gente está falando que é para toda a população, né? Sempre pode ser diferente quando a gente individualiza, né? Então, a gente sempre tem que ter esse cuidado, né? Porque naquele momento, aquela pessoa que está ali na nossa frente, ela tem realmente as preocupações. Esse senhor aí, o irmão dele tinha tido câncer de próstata, né? Então, são várias coisas que não vêm assim na queixa inicial, né? Na queixa, no que ele trouxe hoje aqui, né? Eu ia a Camila tinha levantado. Era isso que eu ia falar, que a Camila tinha levantado a mão, depois o Paulo. Não, eu ia comentar que foi criada essa lenda, assim, esse mito de que médico bom é aquele que pede um monte de exame, assim, eu vejo muito pela minha família, que se vai numa consulta e o médico não pede nenhum exame, ele fica, meu Deus, sabe, mas... E às vezes o médico tem certeza, sabe, a pessoa tem todos os sintomas, sei lá, de rinite, por que ela vai pedir um exame, sabe, não tem porquê, mas parece que se não pedir um exame foi inválido. E até agora, assim, com a pandemia, eu sinto um pouco isso, sabe? Eu tive uma amiga, assim, que ela tinha todos os sintomas de sinusite, ela já tem um quadro há anos, e ela foi no médico e a médica não pediu o PCR e ela ficou indignada, assim. Só que, e ela veio, Camila, o que tu acha que eu tenho que fazer, né? Como se eu pudesse opinar em alguma coisa. E eu fiquei, olha, se a médica te disse, tu tem todos os sintomas de sinusite, pra que fazer o PCR, sabe? Pra que pagar? Porque, né, no caso, ela teria que pagar. E, enfim, eu acho que um pouco também, talvez, né, não sei em que medida isso seria possível, mas explicar para o paciente, né, que, por exemplo, um raio-x, o quanto que a radiação ela pode ser prejudicial, sei lá, uma colonoscopia, o quanto ela é invasiva. Eu acho que talvez, às vezes, falta um pouco, assim, de explicar para o paciente que realmente não precisa e que seria muito pior se ele fizesse esse exame, sabe? Uhum. Enfim, isso aí. Sim. Eu vou deixar vocês falarem, porque senão eu fico falando muito. A Laura, a Patrícia estão de mãozinha, né? Era o Paulo, depois a Laura, depois a não estou vendo todos vocês, eu não sei como botar isso aqui na minha tela para ver todos vocês, mas enfim, eu vou ficar quietinha. Citar isso também, que tenho familiares também que, principalmente com psiquiatra, por exemplo, se vai no psiquiatra só para renovar a receita, e o psiquiatra ou decide suspender, ou algum outro médico que não pede exame, ou só dá remédio, enfim, já procura outro. Que já não gostou, já não pediu exame, já vou procurar outro. Isso eu acho que é muito, principalmente de pessoas mais velhas, assim, né? Eu tenho tios que fazem isso, assim, o médico não me pediu exame, é um médico novo, não sabe o que tá fazendo, médico recém-formado. E aí já vai e troca, isso é bem... Principalmente quando faz isso, né? Que a senhora explicou agora de não explicar exatamente por que não pediu, né? Qual que foi o diagnóstico, isso é bem, bem importante, né? Uau, agora é tu. Será? Eu acho que era a Paty. Eu acho que tinha levantado antes, mas pode ser a Paty também. Eu acho que era eu. Bom, o que eu estava comentando ali no chat mesmo é que existe uma iniciativa que começou lá no Canadá, chamada, não sei se eu vou pronunciar direito, Choosing Wisely,
que até agora está com vários comitês em várias faculdades no Brasil, aqui na URGS tem também até a STARS, e eu estou me aproximando, participei de um encontro com eles, e na hora que eu ouvi o professor Renato Mello, que é o professor coordenador, junto com a prof. Beatriz Chan, eu logo me lembrei do clube da prevenção quaternária, porque acho que vai de muito encontro, assim, que para quem não conhece são listas de critérios que levam dentro da educação médica a se questionar o que deve ser ensinado, ou porque muito disso que muitos médicos acabam propagando na sua prática vem do ensino na faculdade, né, que acaba se propagando e não se questionando. Então, eles estão com o intuito, assim, de fazerem várias listas que vão questionando. O prof deu vários exemplos, assim, até de dizer que toda vez que chegava alguém que tinha sofrido alguma queda, alguma coisa assim, tinha que fazer uma tomografia, algo assim, não lembro direito certinho, mas enfim, que isso gerava além de gastos, muito desgaste para o próprio paciente, né? Mas enfim, comentando que me lembrou muito essa iniciativa, assim, eu achei muito bacana a proposta deles, até vou deixar o link ali para quem quiser dar uma olhada. Não sei se conhecia, prof. Acho que sim, né? Deve ser próxima do prof. Renato. Não. Sabe que eu conheci através do Caleb, que é um doutorando que passou conosco e que eu tinha sugerido que participasse hoje aqui, mas ele não pôde. E o Caleb apresentou a experiência deles na Semana Científica e, casualmente, foi junto com uma experiência e aí eu assisti uma parte, mas é muito legal e tem uma lista, né, de coisas que é da sociedade também, que é tipo isso, não dar omeprazol para todo mundo, não pedir hemograma, essas coisas. O que eu estava pensando era no sentido, assim, da própria função do MFC como uma expressão da prevenção quaternária ali no próprio papel de porteiro, assim. Evitar justamente esse encaminhamento desnecessário que aí sim poderia, né, levar a uma medicalização excessiva ou mesmo a um encaminhamento de exames desnecessário. Então, eu acho que, tipo, a própria especialidade, assim, tem muito a ver com o funcionamento da prevenção quaternária, né? Uhum. Tem mais alguém inscrito? Tem a Cami. Está com a mão levantada ainda. Ah, tá. Não. É que ainda parece levantar. Laura, exatamente. Essa é uma área nossa. Certo? É uma área nossa e é por isso que, bom, parabenizo vocês por estarem, né, na Liga discutindo isso, já precocemente, né, porque realmente, se não for na nossa área, dificilmente alguma outra, né, vai fazer esse tipo de abordagem, porque ela pressupõe exatamente essa questão das pessoas no centro e não das doenças, né, que é um diferencial nosso, assim, né. Eu queria voltar no que a Camila e no que o Paulo falaram, assim, acho que a gente também tem que aprender como é que a gente responde a essas coisas. Já o médico é ruim porque não me pediu exame, etc. Normalmente a gente responde assim, e ele mediu a tua pressão? Né? Porque é assim, ó, normalmente quando eu dou a aula de prevenção quaternária, a gente fala disso, dos conceitos e tal, apresenta os quadrinhos lá, e depois eu costumo terminar essa aula, e a gente pode fazer isso num outro momento, vocês me convidam de novo ano que vem, que é exatamente do rastreio, né? Do que a gente deve ou não deve fazer rastreamento, né? Porque é aí que a gente, às vezes, comete, né, o overdiagnose, né? Então, assim, o que a gente tem para um adulto saudável é medir a pressão anualmente depois dos 20 anos, e depois dos 40 ter perfil lipídico e glicemia de jejum.
Claro que as pessoas têm outros problemas, tem as DSTs, tem várias outras coisas que aí, conforme a vida, né? Mas eu vou dar outro exemplo também da semana passada para vocês. Era uma mãe em plena pandemia, a mãe com 2 meninas jovens, uma de 14 e uma de 17, veio para fazer exames. Então, ela queria fazer hemograma, porque elas estavam se alimentando muito mal na pandemia, queria fazer EQU, porque elas tinham tido infecção urinária na infância, né? E a mãe tinha, então, uma lista de coisas e estava a doutoranda com a mãe e as 2 crianças na consulta, e ela, prof, eu não sei como fazer. Aí eu fui lá, ouvi a mãe, quer dizer, até falei para a mãe que eu já sabia o que ela queria, porque a doutoranda já tinha me dito, né? E a senhora não se importa da gente conversar com as meninas sozinha? Ela, não me importa. Então tá. Aí o que eu fiz? Desfiz completamente a necessidade dos exames, expliquei que elas não tinham taquicardia, que ela estava corada, examinei para dizer isso, né? Examinei para dizer isso, pedi para tirar a máscara, olhei a boca, né? E disse que não tinha porquê, que a anemia tem sintomas, né? E que, enfim, não tinha. Mas, o que eu conversei com elas? Sobre uso de camisinha, né? Uma já tinha iniciado a vida sexual, outra não. Uma estava com sobrepeso, se alimentando super mal. Aí já mandei um TLA da Nutri e a Rejane lá, que é a nossa educadora física, que faz exercício físico online, né? Ela manda os videozinhos e tem feito sucesso agora na pandemia. Então, tu muda completamente. Eu não deixei de falar de prevenção, né? E, no fundo, era isso que a mãe queria, né? E a mãe estava preocupada porque uma mesmo realmente estava com sobrepeso, estava se alimentando mal, estava trocando o dia pela noite, né? Uma série de coisas. Então, é isso, quer dizer, quem tem obrigação, né, de dizer, né, na verdade, de conversar com as pessoas sobre o que realmente é bom para elas, somos nós, né? As pessoas têm essa ideia de que eu tenho que ir no médico porque alguma coisa não está boa aqui, né? Só que, via de regra, como a gente não conversa e nem examina mais as pessoas, né, é mais fácil a gente fazer o que a pessoa está pedindo, né? Pois é, Charles entrou. Olha aí. Pois é, prof, isso que tu estava falando que tu deu dar essa aula, né? Pois é, eu não sei como é que são as outras universidades, mas na minha a gente nunca parou para falar sobre isso especificamente, assim. Eu vejo que tu vai aprendendo cada professor tem um pensamento sobre isso, sabe? Tem um que fala, não, tu vai fazer, tem que me justificar porque tu tá pedindo esse exame. Tem outro que fala, já que eu tô pedindo exame, eu vou fazer todos esses exames aqui. Aí tu vai aprendendo meio que por observar os professores, a conduta de cada um, e tu vai tirando ali o que tu acredita, sabe? Mas eu não sei se os colegas tiveram mais essa conversa. Essa aula que eu tô falando, ela é na residência, ela não é na graduação. Pois é. Eu vejo que também, geralmente, quando se fala em não necessariamente pedir tantos exames, às vezes é mais no sentido de prevenir gastos públicos, que obviamente é importante, mas mais do que necessariamente por possivelmente trazer algum dano para o paciente, né? Uhum. Então é uma coisa que eu acho que a gente acaba meio que desenvolvendo por si só, vendo a prática e, enfim, praticando. Porque necessariamente tendo uma conversa sobre isso, né? E por que isso é um assunto nosso, né? Porque é o clássico do livrinho, o primeiro livrinho da Starfield, aquele que a gente traduziu no Brasil, sabe? Que ela dá um exemplo, assim, né? Uma criança que cai na escola e bate a cabeça, né? Se ela vem para atenção primária, o que a gente vai fazer? A gente vai examinar, né? Vai dizer para a mãe, observa, não deixa ela dormir, né? Se ficar sonolenta, qualquer alteração, procura o serviço. Se essa mesma criança vai para o neuropediatra, automaticamente ele vai fazer uma ressonância. Mas não é um problema do neuropediatra, é que a quantidade de crianças com bolada ou batida na cabeça do neuropediatra
pediatra são as que têm mesmo hematomas, etc., né? É diferente. Então, por isso que essa questão é uma questão da nossa, assim, né, de lidar. E não ter, a gente vai ter várias informações vindas de vários diferentes profissionais. Se eles são especialistas, normalmente a tendência é diferente, né? Dessa coisa do rastreio, dos exames, etc., né? Deixa eu dar boa-vinda para o Charles. Oi, querido. Tu tá sem áudio. Deu, acho que deu. Mil desculpas, gente, eu me enrosquei aqui numa coisa e estava numa atividade às 7, e aí saí, fui para outra e esqueci de vocês. E aí, mas agora me lembrei aqui de sopetão. Então, desculpas, mas continua a conversa. Tu perdeste, foi uma apresentação maravilhosa do teu artigo, sintética, linda, que a Luísa fez. E aí a gente agora está conversando da prática mesmo, dessas questões todas que a prevenção quaternária traz. Sim. Uma coisa que eu ia comentar, não sei se está no artigo, Cleonara, sobre essa resposta que você estava dando para ela, que é muito diferente a medicina geral, generalista, ou de família, e dos especialistas focais em algum tipo de doença ou de órgão, que é o fato de que a gente, na medicina geral, a gente produz diagnósticos pelo que é mais provável que seja. E os especialistas, eles não têm essa liberdade, porque eles têm uma hiperresponsabilidade com as doenças da sua especialidade, e eles não podem deixar passar uma doença da sua especialidade naquele paciente. Então, eles vão abusar, eles vão pedir exames a mais para não correr o risco de errar por omissão, de não fazer um diagnóstico da especialidade que é dele, que ele é o ganha-pão dele. Então, ele tem um excesso de neurose na cabeça dele, mas a sociedade também entende assim, porque a sociedade cobra dele a especialidade nisso. Ele tem menos responsabilidade para com o conjunto geral da pessoa e muito mais para com aquelas doenças que é da especialidade. Então, ele vai fazer, o processo de diagnóstico dele é um tanto diferente da medicina geral. E isso é meio inevitável. Esse é um dos motivos, e isso vai gerar muito mais exame, isso vai ter consequências variadas e algumas graves, e é por isso que ele deve ficar longe da pessoa comum. Por isso que a medicina geral que deve ser a primeira abordagem. Exatamente. Isso a Starfield dizia também. O que mais a gente pode fazer de bom é não mandar para o especialista focal quem não deve. Porque isso com certeza vai trazer danos, né? É mandar a pessoa certa, né, para o especialista. A gente pode errar por deixar passar alguma coisa, né, incomum, né? Mas a gente não pode errar mandar uma coisa comum, né, para o especialista. Isso eu ia comentar também, que muitas vezes acaba que o meu pai também, às vezes ele tem sobrepeso, obesidade, vários problemas de saúde, faz acompanhamento com um psiquiatra, e daí ele começou a tomar vários remédios de gastro, enfim, de especialidades diferentes, assim. Aí teve um médico, eu acho que agora nem lembro, que acho que foi um uro até, que falou assim, mas o senhor deve estar tendo sintomas por efeito colateral da medicação. Daí ele começou a tratar tomar remédio a mais, mas era por efeito colateral da medicação que ele já tomava. E aí nenhum especialista parou para ver né, e realmente analisar, mas qual que é os efeitos conjuntos da medicação que o senhor está tomando, né? E aí esse realmente é um dos problemas da subespecialidade, né? Que o professor estava citando também. Exatamente. Tem um exemplo. Pode falar, Charles. Não, eu ia falar que tem um exemplo clássico do Balint, que eu imagino que os meninos já tenham sido apresentados, que é uma ideia que ele identificou lá na década de 60, que ele chamava de conluio do anonimato, que é quando os pacientes vão para os especialistas e começam a pipocar pelos especialistas, cada especialista cuida
das suas doenças que lhes dizem respeito. E o problema é que ninguém cuida mais do paciente, porque cada um cuida das suas doencinhas com o maior carinho e com a melhor da boa intenção. Só que ninguém mais cuida do paciente. Aí gera essa confusão de gente fazendo um monte de exame repetido, tomando um monte de remédio, aí começa a ter efeito adverso, tem que tratar os efeitos adversos, às vezes vai para outra especialidade para tratar o efeito adverso da outra especialidade. Isso é uma confusão terrível. É isso, né? Como é que é? Conluio do quê? Conluio do anonimato, é um dos capítulos do livro clássico do Balint, eu acho. Não sei se é o nome do capítulo ou é um conceito lá no meio de algum deles. Acho que até que é um capítulo. E eu queria perguntar para a Prof e para o Prof. Charles também, como é que vocês enxergam a prevenção quaternária agora na pandemia, assim, quais fatores vocês acham que estão aparecendo bastante, assim, em relação a isso? Até da questão da iatrogenia, né, que se comenta. Bom, eu acho que começa pelo tratamento, né? Agora nós estamos vendo já. Eu atendi a semana passada um paciente que teve Covid, ele veio do interior tendo usado os kits completos de hidroxicloroquina e tal, e ele estava com uma dispneia, um problema que não era mais pulmonar, fez raio-x normal, discutimos o raio-x dele, estava bradicárdico, né? Quer dizer, aí a gente vai ter agora, talvez, que investigar exatamente complicações desse tratamento, né? Acho que essa é a primeira coisa, né? Uma doença que a gente não sabe exatamente todas as suas complicações e o futuro, né? E ainda tu faz um tratamento que não ajuda, né? E que pode atrapalhar, é um problema sério, né? É verdade. E tem uma coisa meio clássica aqui na coisa da... Porque uma parte da neura, da maluquice da corrida de tratamento é uma lógica preventiva, porque você não quer complicar para ir para o hospital, nem para a UTI. E é uma coisa meio doida, porque isso uma mistura de tratamento da doença com um tratamento preventivo para não complicar, né? Para não chegar no caso grave. Se pensar pela lógica preventiva, você não teria como cogitar de fazer os tratamentos sem evidência. E é um negócio que nós aqui fizemos um horror do samba do crioulo doido, do maluquice dos horrores, com o presidente de campeão da maluquice, de sair propagando por aí, tratar as pessoas que não tem nada, tem só suspeita, tem só coisa. Eu tive parentes que moram no interior aqui de Santa Catarina, que assim, parente de médicos, e ficaram tratando profilaticamente com um monte de porcaria. Falei, gente, o que é isso, meu Deus do céu? É o fim da medicina. Enquanto que outras coisas, como anticorpos monoclonais, essas outras coisas, né, que podem ser respostas realmente para prevenção em pacientes leves, né? Acho que isso sim é o correto, né? Mas a gente ainda não tem esses estudos, a gente ainda está fazendo, né, os ensaios, né, para ver se isso ajuda. Mas realmente, o uso de uma medicação que só tem efetividade in vitro, né, para uma doença que a gente não conhece ainda as consequências, é uma beira... Não, isso aí. Eu queria fazer muito mais que a iatrogenia. Eu queria fazer um comentário que não está nesse artigo aí, mas não sei se eu pus alguma coisa nele, que é assim, as pessoas que estão lá chegando no pronto-socorro estão passando mal e a gente não conhece a doença, a tolerância a você experimentar, dar isso, dar aquilo, tudo bem, porque o cara está ali afundando na sua frente no hospital. Então, você está numa lógica meio desesperada de intervir com o que você conhece, com as analogias que você consegue fazer, e assim que, na verdade, se desenvolveu uma boa parte dos tratamentos, né? O pessoal começou a olhar lá os raios-x, as tomografias, não sei o quê, falou, isso aqui parece inflamatório, tá, põe corticoide no povo para ver se dá. Melhora. É tudo meio chute. Agora, isso é quando o cara está afundando na sua frente. Agora, o cara não tem nada, é outra lógica. Você está pensando em prevenção, e você só quer prevenir o caso complicado, você quer
prevenir a transmissão, é outra lógica completamente diferente. Tem que ser muito mais comedido, tem que ser mais cientificista, tem que ter medicina baseada em evidência, muito linha dura para você intervir em gente que está passando bem, que só tem um possível risco de ficar doente, ou outro possível risco menor ainda de ir lá para o hospital. Então, isso é uma coisa importante do ponto de vista de prevenção quaternária, que é uma certa distinção entre o que é o cara que está doente aqui na sua frente e o que é a pessoa que você está pensando no adoecimento futuro dela, que tem a ver com a prevenção daí. E o que eu ia comentar também é que essa discussão ainda ficou mais complicada ainda pelo momento que a gente vive, que é as pessoas acreditam muito numa mensagem do WhatsApp assinada por um médico que a pessoa nem sabe quem é, não sabe nem de onde veio, não sabe nem se é médico, e também, ao mesmo tempo, acreditam que, por exemplo, uma vacina vai mudar o DNA dela e vai causar autismo no filho dela, sabe? Então, as pessoas preferem usar um remédio que ela nem sabe se funciona mesmo e não tomar uma vacina que é cientificamente comprovada, sabe? É complicado. Isso é uma coisa ruim dos tempos modernos, da maluquice que a imprensa brasileira detonou, com o mínimo de mediação informacional, que sempre teria, classicamente, digamos, na sociedade moderna, não tão pós-moderna, não tão violenta como a nossa, a imprensa teria algum papel nisso. A brasileira aqui, desde 2000 e sei lá quanto, né, do impeachment da Dilma, resolveu que não presta mais para nada. E aí tem uma outra coisa que é importantíssima aqui, que é um drama aqui no Brasil, que é, para você ter legitimidade, a pessoa confiar em você como médico e te recorrer a você, precisaria ter longitudinalidade, ter acesso, ter experiência prévia de cuidado, que tem confiança, ou seja, tudo que deveria acontecer na atenção primária. E aí, se você fica tempo suficiente lá, as pessoas vão te conhecendo. Quando você intervém, quando é preciso, mostra que você é capaz de ajudar e tal, e fazer, intervir, levar, e correr atrás do hospital quando precisa, e não fazer quando não precisa. As pessoas constroem você constrói uma legitimidade, uma relação de confiança com as pessoas, que aqui no Brasil ainda é muito precária, porque tem muita rotatividade, ninguém fica décadas lá na atenção primária, e assim, o acesso não é tão fácil, enfim. Agora, em alguns lugares com a pandemia, isso tem um lado positivo, que forçou o pessoal a fazer comunicação não presencial. Isso facilita um pouco o acesso na atenção primária, se continuar usando depois e organizar, e o pessoal conseguir se adaptar, aprender da orientação por telefone, conversar e tal. Mas mesmo assim, é muito precário, e a coisa da internet agora, da imprensa, desorienta, né, as pessoas completamente. As bolhas do WhatsApp. Tentar achar. Era aquilo que a gente estava falando antes, é uma mudança cultural, né, da sociedade, de que não necessariamente mais é melhor, né? Essas coisas que são os chavões, assim, que a gente precisa mudar. Isso é um drama, realmente, porque a gente tem, não só a sociedade, mas a medicina, todo mundo vive esse peixe de que, bom, a ciência e a tecnologia vão resolver o nosso problema. E aí isso vai num pacote desenfreado que tem muito pouco a ver com o adoecimento, do grosso dos adoecimentos da vida cotidiana das pessoas, em que esse deslumbramento com a tecnologia, com a ciência, tem muito pouco. Não tem, tem pouca coisa que mudou nos últimos 30 anos. Eu sou velho, por mim faz quase 30 anos. Tem muito pouca coisa, dá para contar nos dedos, acho que de 2 mãos, que mudaram sensivelmente na medicina nos últimos 30 anos, mas parece que nós estamos já com o pé morando em Marte, assim, como você diz. Opa! Acho que caiu. Caiu. Eu estou tentando achar.
Prof, se tu quiser divulgar o teu projeto de extensão também, que tu... Não sei se já estão com as inscrições fechadas, mas seria bem interessante também. Não, olha, nós começamos hoje, foi maravilhoso. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu acabei divulgando para os alunos da integradora que tinham aula nesse horário, porque como ele era um projeto de extensão e ele era fora da carga horária, eu achei que eu não podia divulgar para todo mundo, porque ia bater com aulas, etc. Mas, assim, ele está aberto, a gente participou hoje em 5 alunos, só 2 dos meus alunos da integradora não entraram. Eu já falei com os profs de verdade, porque eu também sou aluna, né, nesse projeto, né, porque os experientes são a Marta e o Elisandro. Ai, foi lindo hoje, foi lindo. É uma proposta, assim, que é de... Eles nos dão um texto, né, um trecho de um texto literário, e a gente lê, né, a gente ouve uns aos outros lendo. Charles, nós estamos falando já de outra coisa agora, de um projeto de extensão que eu estou convidando eles, que é de narrativas médicas. Tu tá sem áudio. Agora. A minha internet está uma porcaria aqui, está caindo um monte, eu ouvi tudo meio truncado. Tu estava terminando um raciocínio. Não, mas eu acho que já não ficou nada muito emperrado. Eu só queria pedir 1000 desculpas de novo para vocês, gente. Eu sou muito atrapalhado, mas geralmente eu não dou cano, mas hoje eu furei muito pesado com vocês. Peço 1000 desculpas. Imagina, ficou gravado, prof. Depois a gente manda. Manda sim. Que legal, manda mesmo. Ótimo. Manda sim, se ficar bom, depois eu peço permissão para usar em aula. Eu tenho uma aula que eu dou sobre prevenção quaternária aqui no 3º ano da medicina. Já fica, né, para a coordenadoria de ensino, daqui a um tempo, em 2021, as próximas aulas da Liga. Isso mesmo. Mas assim, a gente ficou muito feliz com a tua presença, né, com a tua contribuição. Que bom que deu para aparecer ainda. Então, só para terminar sobre esse processo, e a gente, então, se ouve a história literária, claro que isso sensibiliza a gente, né? E aí eles propõem uma frase, eles usam um termo que eu não me lembro agora, e a gente, então, escreve, né, aquilo que a gente está sentindo. Então, é muito lindo, assim, tem uma potencialidade enorme, né, eu acho que nesse momento, né, que a gente está vivendo, né, nós que estamos atendendo, né, na pandemia, agora vamos ter que voltar de novo a fechar, então, e nós estamos todos muito esgotados, né, então, é um momento, assim, nossa, foi um momento, assim, de respirar. E também as experiências dos alunos, né? Eu tenho aluno que está lá em Brasília, né, do 2º ano da integradora, e tem um aluno que não é brasileiro, que já foi professor, que tem experiência. Então, é isso também, ouvir as pessoas de uma outra perspectiva, né? A da sensibilidade. Então, está aberto, tá? É no MConf que a gente faz, só me digam quem tem interesse, porque também não pode ser muita gente, porque aí a gente perde um pouco essa possibilidade de se conhecer e se expor, né? Que é isso que a gente acaba fazendo, né? Assim, né? Claro que não é obrigado a ler o que a gente escreve, mas é que às vezes a gente se sente tão escritor e a gente quer dividir isso com os outros. Né? Mas me mandem depois, a Luísa, enfim, vocês têm meu contato ali, de quem está interessado. A gente vai fazer mais outros 3 encontros, dia 7, dia 14 e dia 21, às 14 horas. Tá? Vão ser só 4.
O ano que vem, sim, aí nós vamos fazer valendo, aí vai ser extensão mesmo, fora do nosso horário, né? A gente quis era não ter terminado o ano sem fazer, porque depois a gente tem outros projetos de fazer isso na residência também. Então, eu queria agradecer, Charles, obrigada, valeu, mesmo tardiamente, mas foi muito bom te ter aqui. Obrigadão. Eu queria agradecer também em nome da Liga, em nome da Coordenadoria de Pesquisa, pela presença da Prof. Claunara, que nos ajudou muito hoje, a presença do professor Charles também, né, autor do artigo, a gente está se sentindo muito honrado de ter essa ilustre presença. E também agradecer a todo mundo que compareceu, né, não esqueçam de assinar o controle de presença, formulário. Agradecer também ao Paulo, que fez os slides, ao Maikson, que fez a ficha de leitura, e a Luísa, né, por ter feito a apresentação, foi muito boa. E é isso, gente. A gente se encontra agora no próximo clube ano que vem. Compareçam, né? Se alguém quiser apresentar também, a gente está disponível da coordenadoria para aceitar novos artigos, novas propostas. E é isso aí. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa, mas é isso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada a você. Obrigada pela atenção, pessoal. Um beijo. Até a próxima. Beijo. Tchau. Foi bom te ver, prof. A gente está conversando por mensagem, não se via ainda. É verdade. Um beijo. E nós temos a conversa ainda da pesquisa, né? Sim, temos. Sim, vamos manter esse contato. Deve ter